Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast Vamos Criar uma Educação Inspirada em Montessori. Como disse em todos os nossos episódios, com a nota especial que é só para pais fantásticos e hoje ainda mais fantásticos têm de ser. Hoje nós terminamos o nosso podcast e eu não poderia terminar este podcast sem vos explicar qual é a base da parentalidade no método Montessori. Vocês já ouviram falar em respeito pelos nossos bebés e crianças? Então, este é o tema perfeito para o nosso último episódio. O respeito não é um termo que muitas pessoas ou pais associem a bebés e crianças, mas a parentalidade do método Montessori é baseada neste princípio, no respeito. E há várias formas, algumas mais diretas, outras mais indiretas, de nós mostrarmos o nosso respeito pelos nossos bebés. Em primeiro lugar, falamos de respeitar o corpo. Sim, ouviram bem, nós enquanto pais vamos tocar muitas vezes no corpo do nosso bebé. E esse é um contacto que merece o nosso respeito. Vamos tocar-lhes quando os alimentamos, quando lhes mudamos as fraldas, quando os vestimos, quando pegamos os nossos bebés ao colo e podemos mostrar respeito por eles nessas alturas. São oportunidades perfeitas para isso. Mas agora vocês perguntam, mas como é que nós mostramos esse respeito pelos nossos bebés? Podemos pedir-lhes autorização. Antes de pegarmos ou de tocarmos no nosso bebé, nós podemos perguntar-lhe: posso pegar-te ao colo? E observamos. Acreditem que é possível perceber quando ele aceita ou quando rejeita, e se rejeitar nós devemos dizer algo como: não faz mal, fica para mais tarde então. Ou então também podemos esticar as nossas mãos e ver a sua reação, porque normalmente existe uma alteração nos seus gestos. E sempre que o bebê aceita, e por aceitar entendemos, por exemplo, que ele nos sorriu ou fez algum gesto que nos transmitiu essa resposta, nós devemos agradecer-lhe, dizer-lhe obrigado. Com esta atitude nós estamos a ensinar ao nosso bebê que ele é dono do seu corpo, que ele decide como deve ser tratado e que o corpo dele é privado. Claro que pegamos num segundo ponto importante, que é o de agradecer ao bebê. Sim, porque nós, adultos, gostamos que nos agradeçam. E as crianças não são diferentes, nós devemos agradecer. Por nos deixar pegar ao colo, por estarem connosco, por passarem tempo connosco. Sim, porque também não somos só nós que passamos tempo com eles também passam tempo connosco. E lembrem-se de que estamos sempre a falar na questão da mente absorvente. Os bebés absorvem todos os nossos gestos, todas as nossas atitudes nos primeiros 6 anos. Já viram o quão inspirador é vocês saberem que eles estão a absorver essa cortesia e que também a vão naturalmente adotar com os pais e com o resto das pessoas? Portanto, saber dizer obrigado não se ensina, mostra-se. Aliás, como em geral, toda a educação deve ser um exemplo e não um ensinamento. Caso contrário, só mostra que os pais querem que os filhos façam coisas que eles próprios não têm o hábito de fazer, mas isso não resulta. Porque com o tempo as crianças seguem sempre o exemplo que os pais dão, a forma como falam, como comunicam, como se respeitam enquanto casal, enquanto amigos, as atitudes que têm perante os outros. Por isso, agradecer sempre ao bebê é muito importante. Depois, outro ponto que parece difícil de fazer, mas tem de facto de haver aqui alguma força da parte dos pais, é confiar no bebê e nas suas capacidades. Isto não significa fazer tudo à vontadinha, não. Nós, enquanto pais, preparamos um ambiente seguro e controlado para o nosso bebê explorar, para ele ter a liberdade de explorar. E aqui trata-se de confiar nele para poder escolher como se quer movimentar, que objetos quer pegar, quantas vezes quer repetir uma determinada atividade. E também podemos confiar nele para resolver problemas. Por exemplo, o bebê tem um objeto nas mãos que caiu. Ele consegue apanhá-lo com dificuldade, mas consegue. Tem que gatinhar até lá. Ou tem que esticar um bocado mais o braço. E alguns pais precipitam-se, apanham imediatamente o objeto, dão este objeto novamente para a mão. Não o devem fazer. Ou, por exemplo, o bebê está a tentar virar-se de barriga para baixo. E está a demonstrar ali alguma dificuldade. Se nós aguardarmos um pouco, vamos ver que, primeiro, os bebés são super persistentes quando querem fazer alguma coisa. E segundo, eventualmente ele vai conseguir.
e vai ficar muito contente. Não há necessidade de arranjar soluções para todas as dificuldades do bebê. Claro que isto tem sempre a ver com a observação dos pais, que é um tema que vamos falar já de seguida, mas os pais devem calmamente avaliar se é uma dificuldade real ou se devem dar tempo para o bebê resolver. Claro que se os pais virem que o bebê vai colocar as mãos numa ficha elétrica, não vão aguardar para ver o que é que acontece, não é? Trata-se aqui de bom senso. Então, falando na questão da observação, a observação, como vos disse no último episódio que tivemos na terça-feira, é a base da educação Montessori e é também uma forma de respeito, porque quando nós observamos os nossos bebés e as crianças, sem lhes darmos uma resposta imediata, estamos também a dar-lhes oportunidade de nos explicarem as suas necessidades, os seus sentimentos, aquilo que os pais acham sempre que sabem, mas que na verdade não sabem, até que os filhos expliquem. E por isso observar sem interromper é necessário para compreender melhor os nossos bebés, para ajustar o ambiente sempre que necessário, seja porque determinado objeto não está tão seguro ou não foi tão bem pensado, seja porque queremos ver o crescimento e os esforços do nosso bebê e devemos fazê-lo de uma forma silenciosa, sem interromper, sem elogiar ou o que for, porque isso estraga de facto a concentração do nosso bebê, como também vos referi no último episódio que tivemos. Depois, devemos respeitar a sua individualidade. Cada bebê é um bebê, tem um ritmo diferente, tem gostos diferentes, interesses, personalidade e, por exemplo, pais que já têm 2 filhos facilmente conseguem perceber que, ao darem a mesma educação, a tratarem os filhos de igual forma, ambas as crianças são únicas e têm traços completamente distintos, e isso é necessário ser respeitado, sem comparações, sem expectativas. Nós podemos ter um bebê que se acalma facilmente, que dorme facilmente, ou podemos ter um bebê que luta constantemente contra o sono. E agora o que é que fazemos? Nós temos que o respeitar pela forma como ele é e arranjar soluções para o ajudar. Nada mais nem menos que isto. Outra grande forma de respeitar os bebés e as crianças é quando consideramos as suas necessidades e quando temos em conta as tendências e os períodos sensíveis deles. Este foi o tema dos 2 últimos episódios. Caso queiram saber um pouco mais sobre isto, ter de facto em conta estes 2 princípios básicos. Finalmente, ao seguirmos o ritmo do nosso bebê, também o estamos a respeitar, mas isso é um pouco já do que temos vindo a falar. A questão do respeito é uma questão de ter em conta o ritmo do outro também e respeitamos a sua atividade. Quando estamos a trabalhar ou a fazer alguma coisa, nós não gostamos geralmente que nos interrompam. Então os bebés também não. Se eles estão concentrados a mexer num determinado objeto, ou seja, estão a explorar, nós não devemos interferir nem intervir na sua atividade. Devemos respeitar o seu espaço. E como veem, pais, não é assim tão difícil respeitar o vosso bebê. Aliás, até é bastante fácil e é algo que, com o hábito, tornamos-nos melhores a fazer. Claro que há sempre aquele pânico inicial de que o bebê não consegue fazer determinadas coisas e que vamos ajudar aqui, e ai meu Deus caiu, e ai meu Deus... Mas vocês com o tempo vão perceber que ele não é assim tão frágil, que de facto vocês podem aguardar para que ele faça determinados esforços, para que ele explore, para que ele seja livre e autónomo. Portanto, acaba este episódio, acaba esta temporada feliz, porque não podia haver um tema mais bonito para terminarmos esta temporada. Vocês perguntam se vai haver uma segunda temporada? Talvez, mas vocês têm que ficar atentos. Os vossos feedbacks sobre esta primeira temporada vão permitir-me perceber se têm outras dúvidas, se precisam de outros conselhos, de como estruturar aqui uma segunda temporada para vos ajudar da melhor forma possível, até para vos falar de temas novos, não estar aqui sempre a falar sobre o mesmo. Queremos pais responsáveis, nada mais do que pais fantásticos, como já sabem. E até lá espero que gostem dos nossos conteúdos, porque temos conteúdos diários. Sigam o blog, que semanalmente também tem artigos diversos. E vão espreitando os nossos e-books, que também podem dar muito jeito quando se fala em temas específicos.
De resto, desejo-vos as maiores felicidades. Foi um gosto passar estas últimas 10 semanas com vocês. Estou sempre deste lado para qualquer dúvida ou apoio. Fiquem bem e caso precisem, já sabem.